Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ser Integral. Hoje vamos falar de ansiedade. Então vamos lá. Todos nós temos momentos de ansiedade quando diante de algum evento que está para acontecer. Por exemplo, quando aguardamos alguém que vai chegar, quando vamos a uma entrevista de emprego, quando temos uma prova escolar, etc. O que mais atua na ansiedade é uma parte da nossa cosmovisão sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos. Porque atrás da baixa autoestima, da insegurança, estão crenças distorcidas sobre quem somos. Então esse é o ponto crucial da ansiedade. É uma cosmovisão distorcida a respeito de quem somos, a respeito das nossas habilidades, a respeito das nossas potencialidades, né? Então, nós temos que estudar exatamente as crenças que nos remetem a essas perguntas, né? Quem sou eu de fato? Como percebo a mim mesmo? Né? Que crenças determinam, então, essa percepção? Essa vai ser nossa investigação. Essas crenças são reais? Nós vamos focar na percepção que nós temos de nós mesmos. Para quê? Para eliminar as crenças que geram inseguranças e que geram baixa autoestima. Então, quais são as formas de fazermos isso? A primeira forma é fazer uma lista dos pensamentos que você já identificou, né? E tentar descobrir quando se instalaram e que crença está por trás daquele pensamento. Então, assim, a primeira forma é você tentar descobrir as crenças através dos seus pensamentos. Então, tenta listar os pensamentos que você tem no momento da crise ou que você já se pegou muitas vezes, né? Foi surpreendido com determinados pensamentos. A segunda forma de descobrirmos as crenças que estão por trás das nossas crises de ansiedade é através das nossas emoções. Então, a primeira, através dos nossos pensamentos, a segunda, através das nossas emoções. Quando a gente não consegue lembrar dos pensamentos, nós podemos nos lembrar das emoções, né? Situações que nós vivenciamos, que foram muito emotivas, que nos trouxeram muito desgaste emocional, às vezes ficam fixadas. E aí fica mais fácil de, através delas, nós descobrirmos as crenças ocultas, né? Então, que emoções seriam essas, né? Emoções de medo, de culpa, de mágoa, de tristeza, de raiva, de angústia, de vergonha, né? Então, às vezes, através dessas emoções que você se lembra, você vai conseguir chegar às crenças que estão trazendo os pensamentos recorrentes. Que pensamentos, então, originaram essas emoções? Então, você pode ir paulatinamente. Lembra das emoções, recorda-se dos pensamentos, chega-se às crenças, né, que estão por trás. A terceira forma já é mais elaborado, né? Análises que nós vamos fazer. Então, primeiro, você pode fazer uma lista do que você pensa de si mesmo. Lembrando, gente, que nós estamos analisando a parte da nossa cosmovisão que diz respeito ao que nós pensamos de nós mesmos, né? Que crenças nós temos na nossa cosmovisão que nos dá uma percepção distorcida de quem somos. Uma percepção tão distorcida que gerou baixa autoestima, insegurança, né? E é responsável por muitas emoções, como medo, culpa, etc. Então, nós podemos fazer uma lista do que a gente pensa sobre nós mesmos. A gente vai fazer isso e vai sentir muita dificuldade, porque nós não costumamos olhar para nós, né? Vamos vivendo a vida, deixando que as coisas aconteçam e olhando muito para fora, então nós temos mais facilidades de descrever o outro que a nós mesmos. Mas é importante fazer essas tentativas. No princípio, você não vai ser bem realista, mas se você faz várias vezes, você vai
acabar. Não precisa ser muitas vezes, né? Umas 3, 4 vezes, você vai acabar chegando a pontos muito interessantes sobre seus pensamentos sobre si mesmo. Né? Depois que você descreveu, né, o que você pensa de si mesmo, aí você vai descrever as situações que levaram a essa conclusão. Então, suponhamos, se você pensa, eu não dou conta de falar em público, e isso te leva a um medo, né, que pode, inclusive, gerar uma crise de ansiedade. Então, eu não consigo falar em público. Você já descobriu que tem, né, que você pensa isso de você. Então, agora você vai fazer o quê? Em que situação isso me ocorreu? Quando foi que eu fui tolhido de falar em público? Às vezes foi lá na infância, né? É muito comum os adultos não darem a mínima importância à opinião das crianças, achando que elas não têm o que acrescentar em suas vidas, então, às vezes, menosprezam e, e não ouvem a criança. Então, ela fica com a impressão também de que ela não pode se expressar, que ela não sabe se expressar adequadamente, né? Após isso, então, a gente vai tentar chegar às crenças. Bom, no segundo ponto, nessa mesma forma de trabalhar, você pode descrever a pessoa que você gostaria de ser. Porque quando a gente escreve a pessoa que a gente gostaria de ser, a gente está, na verdade, dizendo que não é aquela pessoa. Então, se você teve dificuldade no ponto 1, com esse exercício, você vai ter mais facilidade de descobrir o que você pensa de você mesmo. Então, se eu escrevo lá, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu estou dizendo, eu não sou uma pessoa bem-sucedida. No terceiro ponto, por que você não é essa pessoa? O que você acha que lhe falta para ser essa pessoa que você descreveu, né? Isso vai te ajudar a descobrir as crenças, né? Então, gente, descobertas essas crenças, nós vamos nos perguntar, né? Se essas crenças são verdadeiras ou falsas. Se forem distorcidas, nós vamos ter que confrontá-las, contestá-las. Muitas pessoas dizem que é bom a gente ficar repetindo, né, uma crença contrária, mas isso não é suficiente. Eu acredito que nós temos que pesquisar mesmo o assunto para nos convencermos de que aquela crença não está correta. Sabemos que ela não está correta pelos seus resultados, né? Baixa autoestima, insegurança, medos, emoções negativas. Então já sabemos que ela não é correta por isso. Mas nos convencermos de que ela não está correta de fato e ela passar a fazer parte, a nova crença, fazer parte da nossa cosmovisão, nós precisamos então desse convencimento. Todas as crenças que nós temos gravadas na nossa cosmovisão, no nosso subconsciente, né? No nosso subconsciente formando essa cosmovisão, essa percepção da realidade, todas essas crenças que estão ali gravadas, elas foram acolhidas por nós. Nós entendemos que elas eram verdadeiras. E é por isso que elas estão ali, fazendo parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, para substituirmos uma crença distorcida por uma crença verdadeira, nós temos que nos convencer de que ela é verdadeira de fato. Então, eu recomendo que sejam feitas pesquisas, leiam artigos, estudem, né? Questionem, critiquem, para que você tenha a certeza de que aquela crença é a crença que você vai permitir que substitua a antiga crença. Por fim, precisamos reanalisar os fatos que geraram os pensamentos e emoções, né? Que nos levaram à ansiedade e tentar ressignificá-los a partir dos novos conceitos descobertos neste confronto. Então, por exemplo, nós demos o exemplo da criança que foi tolhida pelos pais, né, de se expressar, e que na idade adulta ficou com dificuldade de falar em público, ou se transformou numa pessoa tímida. Então ela já descobriu que lá na infância aconteceu isso. Então vamos voltar lá naquele fato para ressignificar, entendeu? Perceber o equívoco dos pais, que eles também tinham crenças distorcidas, né? Que eles tinham uma visão de educação
colocado aí pela sociedade, né? E por aí afora, você precisa ressignificar aquele momento para que ele saia da sua memória, porque ele deixa de ser uma coisa desagradável. Qual é o grande objetivo de tudo isso? Transformar o nosso sistema de crenças para mudarmos a nossa cosmovisão e, mudando a nossa cosmovisão, nós vencermos a nossa baixa autoestima, a nossa insegurança, para deixarmos de pensar negativamente e vencermos a nossa ansiedade. Bom, por fim, gente, lembrar que a ansiedade, assim como os pensamentos, as emoções, os sentimentos, né, que antecedem a ansiedade, não é determinada pelos acontecimentos, pelos fatos, pelos eventos, pelas situações. Ela é determinada pelo nosso sistema de crenças. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like, acione o sininho, compartilhem, deixe um comentário. Até a próxima. Fiquem em paz.